conto de hoje, da Clarice Lispector, se chama A Felicidade Clandestina. É o meu conto predileto. Quem gosta de livro, quem é bibliófilo, quem adora ler, vai se sentir identificado com essa história. E quem não gosta vai achar engraçado, como se fosse apenas uma charada, mas esse conto é primoroso. Ela começa descrevendo uma situação de escola em que duas meninas não são. Um é a própria Clarice, o conto é escrito em primeira pessoa, e a outra, ela descreve de uma maneira deliciosa. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa de bala por cima do busto. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. É uma descrição muito espontânea, muito gostosa, muito engraçada. Nada tem a ver com essa coisa de politicamente correto que não leva a lugar nenhum. Mas ela vai dizer que esta menina não aproveitava do fato de ser filha de dono de livraria, porque ela não lia, ela não dava valor aos livros. E pior, quando as coleguinhas faziam aniversário, ela nunca deu um livro de presente para ninguém. E ela vai dizer que essa garota tinha um talento para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como esta menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Como exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestado os livros que ela não lia. E aí ela vai nos contar de um dia em que a garota falou que ela tinha em casa o Rei Nações de Narizinho. E a Clarice ficou assim deslumbrada, como ela queria ler aquele livro, como ela queria ler o Monteiro Lobato. E ela pedia para a menina, e a menina fazia com ela o que ela chama de tortura chinesa. Olha, vai lá em casa hoje à tarde que eu te empresto. A Clarice ia, não era muito perto, mas ela ia saltitando pelas ruas até chegar lá, tocava a campainha e a menina dizia: emprestei para outra garota, volta amanhã. E assim, durante vários dias, ela ia lá e quando ela chegava, a menina sempre dava uma desculpa. Oh, o livro estava aqui de manhã, mas você só veio agora à tarde, eu já emprestei para outra garota. Até que chegou um momento em que a mãe da menina que devia estar achando muito estranho aquela garota aparecer todo dia ali e fazer uma perguntinha e ir embora. Um belo dia, a mãe da garota interfere. Ela entra na casa, pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que esta mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: este livro nunca saiu de casa e você nunca quis ler? E o pior para esta mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio, a potência de perfeicidade de sua filha desconhecida, e a menina loura em pé, à porta, exausta ao vento das ruas de Recife. Então a mãe toma uma decisão e fala: vai lá buscar o livro, você vai emprestar o livro para essa garota agora. E vira para Clarice e fala: e você fica com o livro o tempo que você quiser, não tem pressa de devolver. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre.
Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente e meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o. Li algumas linhas maravilhosas. Fechei-o de novo. Fui passear pela casa. Adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardava o livro. Achava-o. Abria por algum instante. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei! Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com o seu amante. E assim termina este conto que eu acho delicioso, que fala dessa paixão que a gente tem por algo, que a gente admira muito e a maneira como ela se comporta para aumentar esses momentos de felicidade, de êxtase, para aumentar esse prazer, para ficar adiando, essa coisa meio, quase que sádica, né? Eu posso ser feliz agora, mas não, eu vou esperar 5 minutos para ter essa expectativa de esperar por aquele momento de felicidade, de êxtase. E então fica aí para vocês apreciarem esse belíssimo conto da Clarice.